E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos conhecer as melhores capas de álbuns de 2022. Pois é, muitas vezes os artistas conseguem a proeza de entregar incríveis capas ao mesmo tempo que incrível conteúdo dentro do disco, né? Porém, outras vezes isso não acontece. Às vezes a gente tem aqueles álbuns que tem uma capa tenebrosa, mas o conteúdo do álbum é assim, bíblico, né? Só que nesse caso aqui, a gente vai perceber que foi um ano coeso. Nós tivemos tanto bons álbuns com boas capas. Então saca só essa listinha aqui que eu preparei em especial pra gente poder discutir. Antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, já se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade, que aqui eu falo de música pop, de outros assuntos relacionados e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Se por acaso também você não conhece a loja de camisetas aqui do canal, tá esperando o quê pra poder conhecer? Tem várias estampas inspiradas pelos artistas que eu vou estar trazendo, por exemplo, nesse vídeo. Eu vou, obviamente, deixar passando aí algumas imagens para vocês, mas se por acaso você quiser adquirir uma camiseta para você, o link fica fixado no topo aqui dos comentários ou na descrição desse vídeo. Sendo assim, com um clique você chega lá e vê todas as estampas. Vamos começar com o álbum mais bem avaliado do ano pela crítica, que foi o Motomami da nossa querida Rosalía. Ela entregou muito no conteúdo do projeto, mas também entregou muito na capa. Por mais minimalista que aquela capa possa ser, ela diz muito. Vale lembrar que, a princípio, a Rosalía disse que o título Motomami veio inspirado da própria mãe dela, a Pilar. Por quê? Pilar levava ela para dar aqueles rolezinhos de moto pela cidade que ela morava. Sendo assim, ela acabou fazendo isso em homenagem à sua mãe. Só que não fica somente nesse rolê. Ela disse que depois que Motomami era uma espécie de apelido que a sua amiga de colégio Maitê usava no seu endereço do Hotmail. Vale lembrar também que ela referencia a empresa que a sua mãe administra, a Motomami SL, que ela criou em 2018 para administrar as atividades de representação artística de Rosalía. Rosalía diz que esse nome é extremamente bem estruturado em binários, dois tipos de energia constante. O álbum é separado em duas partes. Moto é a parte divina, experimental, friccional e mais forte do projeto, enquanto Mami é genuína, pessoal, confessional e vulnerável. Rosalía também afirmou que o feminismo está implícito na intenção. Está muito presente em algumas canções e talvez nem tanto em outras, porque no final das contas é toda uma jornada emocional de altos e baixos que todo artista precisa fazer. Sendo assim, na capa do disco, ela quis se mostrar vulnerável, mas ainda assim com o capacete mostrando a sua força. Uma outra capa nesse ano que foi muito comentada foi a capa do disco Urucum, da nossa querida Carol Conká. Mamacita entregou sim uma das capas mais conceito desse ano e provavelmente a melhor capa de um álbum do Brasil nesse ano. Esse é o terceiro álbum de estúdio dela e sucede o incrível Batuque Freak, assim como também o Ambulante. Dois álbuns geniais. A capa do Ambulante, impecável, né, gente? Uma obra de arte. E agora, novamente, ela repete isso com Urucum. Pra quem não sabe, depois do Big Brother Brasil, a Carol Conká enfrentou muito esses demônios da sua vida. E durante essa fase de cura e de enfrentar os demônios, ela acabou encontrando esse título de acordo com o que ela mesma disse numa entrevista, uma presença de um espírito que passou pra ela aquele nome. Ela disse que estava se sentindo sem cor, sem vida e que ela queria passar até um urucum para poder tomar um sol. E o título Urucum rapidamente bateu na cabeça dela e fez com que ela refletisse toda a jornada de cura. Por quê? Urucum também é uma ótima opção para curar feridas. Ele é ótimo antioxidante.
E o tom vermelho também é algo que é característico da semente do urucum, né? Então, por isso a capa tem toda aquela estética. Ela também colocou aquele cabelo inspirado pela medusa, né? Então, ela foi muito assim perspicaz em todos os detalhes que ela escolheu para representar essa nova era musical dela através da capa de urucum. A seguir temos Harry's House do Harry Styles, né? A famosa casa do Harry, né? Que tá de cabeça para baixo enquanto ele tá apenas pensando. Ninguém entendeu a princípio essa capa, mas essa capa tem um significado muito interessante. Saca só isso aqui. Em todas as threads disponíveis sobre o novo disco de Harry, as referências que todos acreditavam que ele estava fazendo era sobre Joni Mitchell de 1975 e o seu projeto Harry's House Centerpiece. Harry disse inclusive em uma entrevista ao Zen Lowe que o álbum foi inspirado pelo seu tempo passado no Japão, onde ele descobriu o músico japonês Hiromi Hosono e decidiu fazer um álbum inspirado pelo seu projeto Hosono House de 1973. Apesar do título Harry's House, ele acredita que esse projeto foi influenciado por todas as suas viagens no mundo. No final das contas, a capa do disco representa a mente do Harry, como a sua mente se tornou o seu lar e o lar da sua arte. É por isso que ele fez isso de cabeça para baixo, com ele pensando dentro daquela casa. Outro projeto sensacional desse ano foi, sem dúvida, o Dance Fever da nossa querida Florence and the Machine. Esse projeto pode ter passado batido para muitos, mas é um projeto revolucionário na carreira da nossa amada Florence. A capa do disco chama muito a atenção, só que tem alguns detalhes que são extremamente fundamentais para a gente perceber que isso é mais do que somente uma capa de álbum, é literalmente uma obra de arte. A arte de Dance Fever se encaixa em uma coleção vintage de contos de fadas e é muito mais do que provavelmente os fãs imaginariam que Florence poderia entregar. Esse projeto é um retrato delicado da ruiva etérea e poderia ser facilmente confundido com uma pintura renascentista. O álbum é o projeto mais espiritual de Florence e através da capa ela quis trazer isso para nós. Uma outra pessoa que serviu um bom álbum nesse ano, mas que não entrou na minha lista de melhores álbuns do ano, foi a Charli XCX com seu disco Crash. A capa do álbum, sem sombra de dúvida, foi uma das capas mais marcantes desse ano, principalmente porque é ela atropeladíssima ali em cima do carro. Essa capa é considerada uma das melhores capas conceito do ano. Vale lembrar que o projeto inclui música pop dos anos 80 e 90, inclusive Charli citou Janet Jackson, entre outros, como uma grande influência para isso no projeto. Porém, o filme de David Cronenberg, de 1996, chamado Crash, foi exatamente o tema estético que Charli resolveu abraçar para esse projeto, assim como também para o seu título. Em segundo lugar na nossa lista aí de melhor capa de álbum nesse ano, não tem como a gente não colocar a SZA. Por quê? A capa do SOS, ela tem uma história muito forte por trás. A capa desse álbum é uma referência direta a uma das últimas fotos da princesa Diana em vida em 1997. Essa foto foi feita em um momento que Diana estava a bordo de um iate durante uma viagem em Portofino, na Itália, cercada pelo mar Mediterrâneo. SZA relatou a decisão de associar a capa à foto da princesa Diana, dizendo: "Originalmente eu devia estar no topo de uma barcada de transporte, mas queria transmitir algo diferente. Então, no último minuto, resolvemos fazer um grande trampolim. Ainda assim, não negamos o barco completamente e tentamos fazer uma outra coisa que acabou ficando extremamente legal e funcionou muito mais no aspecto conceito." Em primeiro lugar, na melhor capa de 2022, não tem como a gente não falar do incrível Renaissance da nossa amada Beyoncé. Essa capa é, sem dúvida, a capa mais importante de 2022.
Na capa do álbum, Beyoncé aparece sentada em um brilhante, holográfico e incrível cavalo de cristal, com um biquíni totalmente futurístico de centopeia. Os críticos inclusive interpretaram a pose equestre da nossa diva como uma alusão à pintura da Lady Godiva de John Collier de 1897, assim como também a Bianca Jagger cavalgando no Estúdio 54. Muitos acreditam que a Bianca de fato seja a grande inspiração, principalmente levando em consideração que o disco da Beyoncé é totalmente voltado para essa cultura do Estúdio 54, mas o efeito da Lady Godiva também com certeza reverberou nisso daí e também é visto como uma das inspirações para o momento que a Bianca fez naquela entrada no Estúdio 54. A roupa de Beyoncé foi feita por Nuzi Quero e é uma reminiscência do top de cristal que ela usou na capa do seu álbum de estreia Dangerously in Love de 2003. Vale lembrar também que existe uma capa alternativa para o projeto e apresenta Beyoncé no mesmo cavalo, mas usando um chapéu de cowboy branco e um capacete prateado que esconde seu cabelo, além de correntes de prata brilhantes que envolvem seus braços e pernas, enquanto puffs brancos de penas penduram o corpo do cavalo. Vale lembrar que nessa imagem também temos um fundo. Mas obviamente a capa que ficou famosa do projeto foi a principal, onde ela apenas está sentada em cima do cavalo com todo aquele fundo preto, sendo visto como um dos maiores momentos do ano. Agora eu quero saber de você, qual a sua capa favorita de 2022 e por quê? Habla mesmo aqui pra mim, ok? Beijo imenso, a gente se vê no próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!